Vida em Movimento, com Écio Bottaro. Muito bom dia, professor Écio Bottaro, tudo certinho? Muito bom dia, Marcelo, bom dia a todos, tudo ótimo, como sempre. Mais um sábado aqui com informação, muita vida em movimento. Como sempre, nós podemos trazer essas informações boas, importantes, saudáveis para as pessoas, né, Marcelo? Exatamente, professor. O professor sempre iniciando o nosso quadro aqui com mensagens, pérolas de gotas de sabedoria. É isso aí, sempre. Professor, e hoje temos uma convidada especialíssima, não? Doutora Karina França, especialista em distúrbios do movimento, para falar sobre a doença de Parkinson. Seja muito bem-vinda, muito bom dia, doutora Karina, tudo certinho? Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Estou sem retorno. O prazer é todo nosso. A gente que agradece pela sua participação e, como eu digo aqui para o professor Écio Bottaro, vamos passar aqui uma meia hora que vai ser muito divertida, com muita informação, com muita coisa boa aqui para os nossos ouvintes. Professor aqui acabando de se ajeitar aqui para iniciar o nosso bate-papo. Tá ouvindo bem, professor? Tá um pouquinho alto. Maravilha. Professor, então, como eu disse, a gente vai falar hoje sobre a doença de Parkinson. Estamos recebendo a Karina. Qual que é a primeira que o senhor vai mandar para ela? Bom, em primeiro lugar, Karina, é um prazer tê-la conosco aqui. Maravilhoso você ter aceitado o nosso convite. Acredito que vai ser um programa fantástico para quem busca informação, principalmente por essa doença. Inclusive, ontem se comemorou o Dia Nacional do Parkinson. E eu acho que é importante trazer pessoas com conhecimento, principalmente dessa área, como você, que vai trazer muita informação importante para essas pessoas que requerem muitos cuidados. Inclusive, a Karina, diga-se de passagem, ela atende 2 clientes que eu atendo na academia. Sim. E a qualidade de vida melhorou drasticamente depois que ela passou a ter esse acompanhamento com esses clientes. Olha aí que bacana. Então, doutora, muito obrigado pelo seu convite e a gente está à disposição sempre, a CBN aqui, para levar informação. E a primeira coisa que eu tinha para dizer é o seguinte: a doença de Parkinson é a segunda patologia neurodegenerativa com incidência no mundo, acima de 60 anos. No Brasil, em torno de 3% da população, um pouco até mais, acima dos 64 anos, tem essa patologia, são acometidas. Então, doutora, o que é o Parkinson? É uma ótima pergunta, obrigada. Bom, a doença de Parkinson, de uma forma bem geral, é uma doença que afeta predominantemente o movimento do paciente, mas não exclusivamente. Então, é uma doença que vai causar uma lentificação dos movimentos, principalmente em movimentos que são repetitivos, como, por exemplo, você cortar um bife ou escovar os dentes. É um movimento curto, um movimento repetitivo. A escrita também é bastante afetada. Esses movimentos eles vão ficando menores, pequenininhos, e acaba que o paciente sente isso como uma lentidão. Alguns até falam assim, estou ficando fraco. Na verdade, não é uma alteração de força, né? É uma alteração nessa velocidade, principalmente nessa amplitude de movimentos. Além disso, a doença de Parkinson pode causar também uma rigidez das articulações ou um tremor de repouso. Você nota que eu falei do tremor e muitas pessoas acabam correlacionando a doença de Parkinson com tremor, mas o tremor nem é o sintoma mais exuberante da doença em muitos pacientes, inclusive tem pacientes com doença de Parkinson que não treme. E por outro lado, a principal causa de tremor na população não é nem a doença de Parkinson, é o tremor essencial. Então essa noção muito comum que a gente tem de uma pessoa com Parkinson tremendo
Até é verdade para alguns dos casos, mas a gente não pode se basear nisso para o diagnóstico. E além de ter esses sintomas que afetam a movimentação, eu falei que a doença de Parkinson é uma doença que afeta principalmente a movimentação, mas não exclusivamente. Então, existem outros sintomas que a gente chama de não motores que estão presentes em todos os pacientes com doença de Parkinson. Em alguns mais, em alguns menos. É uma gama grande de sintomas que vão desde alteração de olfato até insônia ou movimentos durante os sonhos, dificuldade de evacuar, por exemplo. E esses sintomas, em alguns casos, eles podem ser até mais debilitantes do que o próprio sintoma de movimentação da doença. Então, é difícil responder essa sua pergunta, o que é, né, a doença de Parkinson, porque é uma doença super complexa, que pode afetar a pessoa em vários aspectos da vida dela e, se não tratada corretamente, pode trazer bastante prejuízo para a qualidade de vida. Ô Karina, e o que leva ao Parkinson? Algumas literaturas, até eu leio algumas coisas, porque a gente precisa saber um pouco como até cuidar desses pacientes. Eu li um livro que ele citava, né, cientificamente, que pode, não tem propriamente um ponto específico, mas a relação em antioxidante com os radicais livres é uma baguncinha entre eles, vamos dizer assim, né? O não funcionamento correto de ambos pode levar ao Parkinson. É realmente isso ou tem alguma novidade aí que possa estar afetando essas pessoas que desencadeou o Parkinson? O motivo pelo qual a doença de Parkinson começa é ainda motivo de grande debate na literatura científica. Cada vez mais a gente entende que a doença de Parkinson é uma doença multifatorial. Então, é impossível eu virar e botar o dedo em uma única causa da doença de Parkinson. A gente tem hoje em dia essa hipótese dos múltiplos hits, que eles chamam, né? Ou seja, a pessoa tem que ter várias coisinhas dando errado para que ela desenvolva a doença de Parkinson. Uma comparação bem longe, mas é como se a gente pensasse numa queda de um avião. Dificilmente a queda de um avião pode ser explicada por um único motivo. Geralmente são vários sistemas que acabam falhando, sistemas inclusive redundantes que acabam falhando e acabam levando a essa queda. A gente sabe que a doença de Parkinson ela é causada dentro do cérebro por uma dobradura errada de uma proteína chamada alfa-sinucleína. Essa proteína todo mundo tem no nosso cérebro, ela tem as funções dela. E todas as proteínas do nosso corpo, elas são, mal comparando, como se fossem origamis. Elas precisam de uma dobradura correta para chegar naquela conformação 3D correta, para de fato ela fazer a função dela, que envolve muito o pareamento dela com outras moléculas. Então, se a conformação 3D dela não está correta, ela não vai conseguir parear com a molécula correta, não vai conseguir exercer a função dela. Em pessoas com doença de Parkinson, por algum motivo que a gente ainda não sabe exatamente qual é, provavelmente são mais de um motivo, essa proteína começa a se dobrar de uma forma normal e não só ela não consegue fazer a função dela direito, como ela não consegue também ser destruída pela célula e jogada no lixo, digamos assim. Então, ela se acumula dentro dos neurônios, formando o que a gente chama de corpos de Levy. Esse acúmulo desses corpos de Levy, que são formados por essa proteína aí que é mal dobrada, acabam levando esse neurônio à morte. E isso acontece principalmente nos neurônios que produzem um transmissor chamado dopamina. Por isso que grande parte do tratamento da doença de Parkinson envolve repor esse transmissor chamado dopamina. Mas a gente tem, hoje em dia, já conhecimento de alguns fatores de risco muito bem estabelecidos. Por exemplo, idade avançada. Idade avançada é um fator de risco indubitável para a doença de Parkinson. Ela é uma doença que é muito mais comum em pessoas mais idosas. Mas, por exemplo, traumatismo craniano repetitivo. Então, a doença de Parkinson vai ser comum em pessoas que tiveram, mais comum, em pessoas que tiveram vários traumatismos cranianos, principalmente traumatismos cranianos graves. Já teve um paciente que me perguntou assim, doutora, quando eu tinha 8 anos eu caí de bicicleta e bati a cabeça, por isso que eu tenho doença de Parkinson? Provavelmente não é um fator isoladamente que é capaz de levar uma pessoa a doença de Parkinson. Nossa. A gente tem que ver com outros fatores também. O uso de agrotóxico é um fator de risco muito bem pontuado para a doença de Parkinson. Então a gente entende hoje em dia que não é uma coisa,
São várias coisinhas juntas que em um indivíduo acabam levando ele para a doença de Parkinson. Doutora, aqui é o Marcelo que está falando. Eu ouvi a senhora comentando sobre a questão do traumatismo craniano, né? Que isso pode levar à doença. Aqui a gente acompanha muito o esporte, né? O professor é um cara que gosta de esportes assim como eu. No futebol americano tem muita pancada. Já foi feito até um estudo sobre isso. A própria liga, a NFL, já se manifestou sobre o caso. Muito bem por cima, na verdade, porque não é muito de interesse da liga se falar sobre o assunto. Mas isso realmente acontece com jogadores de futebol americano? É mais comum? Existe algum estudo que prova isso, que eles possam desenvolver depois a doença de Parkinson por conta do choque que acontece nos jogos, por conta da cabeçada que um dá no outro? Agora eu não estou lembrada se existe algum estudo específico com futebol americano, Marcelo, mas existem sim vários estudos correlacionando diferentes tipos de traumatismos crânioencefálicos com a evolução da doença de Parkinson. Para futebol americano, existe bastante pesquisa em relação ao que eles chamam de demência pugilística, que já não é um caso de uma doença de Parkinson, é um caso de um quadro puramente cognitivo, né, demencial, que pode acontecer, e ele tem esse nome de pugilística porque foi primeiro descrito em lutadores de boxe. Boxeadores. Boxeadores, mas também é bem descrito em jogadores de futebol americano. A gente tem alguns casos de jogadores de futebol americano com doença de Parkinson. Agora, de novo, eu desconheço um estudo específico para futebol americano, mas faria todo sentido, já que essa correlação de traumatismos cranianos repetitivos e doença de Parkinson já é super bem estabelecida na literatura. Perfeito. Professor? Doutora, isso pode ser genético, dos pais, herdar isso dos pais? E uma pergunta juntinho aí, ó. Toda a idade pode ser acometido do Parkinson ou só os mais velhos? Essas duas perguntas são excelentes. Sim, a doença de Parkinson pode ser genética, respondendo a sua primeira pergunta. Existem já genes bem conhecidos, mapeados no nosso genoma humano, que quando há uma mutação desses genes, a pessoa pode ter um risco maior de ter doença de Parkinson. Esse risco pode ser de 100% em alguns genes, ou seja, se a pessoa tem aquela mutação genética, ela vai desenvolver a doença de Parkinson com certeza, como pode ser um risco um pouco menor, chegando a 70%, 60%. É um risco maior do que o da população geral, mas algumas pessoas com essas mutações genéticas podem viver a vida sem desenvolver doença de Parkinson. Isso é o que a gente chama de Parkinson genético. Geralmente é uma doença de Parkinson que vai acontecer em pessoas mais jovens, então já entrando um pouco aí nessa sua segunda pergunta, é mais comum de acontecer Parkinson genético em pessoas que começam os sintomas da doença de Parkinson antes dos 50 anos de idade. Ou se essa pessoa tem algum familiar de primeiro grau afetado. Por exemplo, minha mãe teve doença de Parkinson e eu acabei de receber o diagnóstico de doença de Parkinson. É mais provável que o meu Parkinson tenha uma influência genética maior. Ou então, ele pode ser mais comumente visto em pessoas que têm ascendência de judeus askenazi, uma população de judeus específica que a gente sabe que populacionalmente tem uma maior incidência de Parkinson genético. Mas eu estou falando aqui de 10, 20%, se eu pegar uma população muito suscetível, de casos de doença de Parkinson que são geneticamente determinados. Ainda a enorme maioria dos casos não é geneticamente determinado, embora a gente saiba que naquela hipótese que eu falei dos múltiplos hits, né, que precisam várias coisas dar errado para que a pessoa de fato desenvolva a doença de Parkinson, a gente tem nessa hipótese a noção de que existem fatores genéticos que são tanto fatores de risco como fatores protetores. Mal comparando assim, mas se alguém, por exemplo, fuma a vida inteira e desenvolve um câncer de pulmão, outra pessoa fumou a vida inteira e não desenvolveu câncer de pulmão, qual é a grande diferença entre essas duas pessoas? Claro que tem fatores ambientais que influenciam, mas a gente sabe que também existem fatores genéticos que não são capazes de a gente modificar naquela pessoa, que podem tanto proteger para uma doença quanto facilitar o aparecimento daquela doença. E entrando agora um pouquinho na sua segunda pergunta, a doença de Parkinson ela é mais comum em pessoas acima dos 60 anos de idade, mas ela pode acometer pessoas mais jovens também. Na literatura médica,
existe o caso mais jovem, se eu não me engano, é um paciente que começou doença de Parkinson aos 6 anos de idade. Nossa. Eu, pessoalmente, no meu consultório, já acompanhei um paciente que começou doença de Parkinson aos 17 anos de idade. Caramba. E eu tenho alguns pacientes no meu consultório que iniciaram sintomas de doença de Parkinson na casa dos 30 anos de idade. E eu vejo que esses pacientes que começam a doença de Parkinson mais jovens, eles sofrem mais para ganhar o diagnóstico, porque é muito comum esses pacientes ficarem rodando de médico em médico até receberem um diagnóstico, porque a maioria dos médicos olha e fala assim, não, você é muito novo e nem cogita a possibilidade de doença de Parkinson. Mas, infelizmente, sim, a doença de Parkinson pode acometer pessoas mais jovens, embora seja mais comum nos mais idosos. Agora você deixou um gancho para uma pergunta que já estava aqui em stand-by. Qual a diferença do tremor de Parkinson e o tremor essencial? Que muitas vezes esse diagnóstico que é difícil, né? Como você disse, as pessoas ficam pulando de galho em galho e não tem um diagnóstico preciso, então adiam esse tratamento específico. E a qualidade de vida vai piorando, piorando, e aí chega num ponto que é até difícil depois retomar esse tratamento de uma forma mais efetiva. A gente vê muito isso na nossa prática, mas no fundo, o tremor essencial e doença de Parkinson são doenças completamente diferentes. Em alguns casos a gente tem dúvida diagnóstica, mas a maioria dos casos, um bom exame neurológico, uma boa história da doença é capaz de fazer essa diferenciação diagnóstica. Então, o tremor essencial é uma doença que começa por volta dos 20 anos de idade ou dos 60 anos de idade, são 2 picos de incidência do tremor essencial. O tremor do tremor essencial, ele é um tremor que ele vai ser predominante na postura e na ação. Então, por exemplo, quando o paciente vai servir uma xícara de café, vai tomar aquela xícara de café, ou então vai pegar aqueles copos de plástico mais molinhos na rua para tomar água, e no momento em que o copo está indo para a boca, esse tremor realmente ele é mais visível, ele é mais importante. Já o tremor da doença de Parkinson é um tremor que ele vai ser predominantemente no repouso. Então é aquele tremor que a pessoa está no sofá assistindo TV, com o braço completamente apoiado, sem fazer nenhum movimento, e está distraído com o programa de TV e o braço está lá tremendo. Na doença de Parkinson, o tremor também costuma ser muito mais assimétrico do que no tremor essencial. Então, tem um lado que normalmente treme muito mais do que o outro, embora existem casos de tremor essencial que são mais assimétricos, de doença de Parkinson que são mais simétricas, e a gente não usa tanto isso para diferenciar. O que a gente usa é o padrão do tremor, é um tremor predominante no repouso, é um tremor predominante na postura e na ação, e a gente também usa outros fatores. Só tremor não é capaz de nos dar o diagnóstico de doença de Parkinson. A característica principal da doença de Parkinson é a bradicinesia, que é aquilo que eu falei de uma lentificação dos movimentos, uma diminuição da amplitude dos movimentos. Se o paciente tem tremor e não tem bradicinesia, esse paciente não tem doença de Parkinson. E a gente pode ver a bradicinesia em vários momentos. A gente vê no exame neurológico, quando a gente pede para o paciente fazer alguns movimentos, a gente vê quando ele caminha, se o balançar dos braços dele está normal ou se está diminuído, principalmente de um lado do corpo, porque a doença de Parkinson tem muito essa assimetria. A gente vê na escrita do paciente, se a letra do paciente está ficando pequenininha conforme a frase vai avançando. A gente vê na expressão facial do paciente. Esse paciente pisca menos do que o normal, ele tem menos careteamento, né, menos expressão facial do que o normal. Tudo isso me aponta para a bradicinesia. E é o que eu falei, não existe doença de Parkinson sem bradicinesia. Além disso, a doença de Parkinson tem os sintomas não motores. Então, esse paciente tem diminuição do olfato, por exemplo, que é inclusive um dos critérios para diagnóstico da doença de Parkinson. Esse paciente, durante os sonhos, ele chuta a esposa, dá soco na esposa sem querer, porque achou que estava lutando contra um ladrão no sonho. Eu ia até Isso também é uma perguntar sobre característica isso. do Parkinson. Então, no fim das contas, a gente usa o conjunto da obra. Por isso que é muito difícil, às vezes, um paciente vir e fala assim, tô tremendo, o que pode ser? Putz, pode ser um montão de coisa, né? A gente precisa ver o paciente como um todo.
eu faço bastante divulgação sobre doença de Parkinson nas redes sociais, eu recebo um monte de perguntas por lá, perguntas pessoais, né? E é impossível eu responder sem conhecer o paciente, porque são tantos detalhes, são tantas nuances que Sim, se eu tentar responder, a chance de eu errar é muito maior. sim. Ô, doutora, e a depressão e as alucinações? Elas acompanham mesmo quem tem essa doença? Depressão é muito mais comum em quem tem doença de Parkinson do que quem não tem doença de Parkinson. Inclusive, a depressão pode aparecer anos antes do aparecimento dos sintomas de movimentação que são característicos do Parkinson. Então, às vezes, a pessoa começa um quadro depressivo 10 anos antes de começar a desenvolver os sintomas que permitem a gente fazer o diagnóstico da doença. Ah, Karina, quer dizer que todo mundo que tem depressão tem doença de Parkinson? É óbvio que não. Mas a gente sabe que nessa população de pessoas com Parkinson, a depressão ela é mais comum e ela não tem tanto a ver com a limitação da doença. Porque algumas pessoas pensam assim, mas a pessoa tem Parkinson, ela está com dificuldade de se movimentar, ela está perdendo qualidade de vida e é por isso que ela está ficando deprimida. Claro que se isso está acontecendo, é um fator adicional, mas não é só isso. A doença de Parkinson, ela causa depressão por alterações na própria química cerebral, que inclusive são responsáveis no final das contas, pelas alterações de movimento que esses pacientes têm, mas isso acontece anos antes. Então, a gente tem que ficar muito vigilante em pessoas com doença de Parkinson para quadros de ansiedade e depressão. Esses quadros precisam ser tratados adequadamente, seja com psicoterapia, seja com medicação, quando é necessário, porque não só as pessoas com Parkinson têm uma maior chance de ter ansiedade e depressão, como se uma pessoa com Parkinson tem sintomas de ansiedade e depressão que estão muito descompensados, essa pessoa vai ter uma piora dos sintomas do Parkinson. E aí vai deixar ela com mais ansiedade e depressão, que vai trazer uma piora ainda maior dos sintomas de Parkinson. Então, é um ciclo vicioso que é muito difícil de ser quebrado, mas precisa ser quebrado, porque senão o paciente não vai melhorar a qualidade de vida. Já as alucinações estão no outro espectro. Elas podem acontecer em pessoas com doença de Parkinson, mas elas acontecem principalmente em pessoas com doença de Parkinson mais avançada. Então, estou falando aqui de pacientes com 10, 15 anos do início dos sintomas de movimentação. E as alucinações geralmente vêm acompanhadas de uma alteração cognitiva, que pode, de fato, acontecer em pessoas com Parkinson. Mas isso não acontece antes do início dos sintomas motores. Isso acontece muito tempo depois do início dos sintomas motores. E, claro, se uma pessoa com Parkinson começa a ter alucinações, a gente tem que ver se ela não está, por exemplo, usando uma medicação que possa estar causando isso. Se ela não está com uma infecção que possa estar causando isso, ou com algum outro problema de saúde qualquer. Eu brinco com os meus pacientes, né, que só o fato dele ter Parkinson não deixa ele imune a outros problemas de saúde, infelizmente. Deveria deixar, né? Mas não deixa. Então, as alucinações podem acontecer em quem tem Parkinson. A gente tem que investigar direitinho quando acontece e tem tratamento específico para isso, mas elas não acontecem no início do quadro. Quando o paciente começa com alucinações logo no início, no primeiro ano de doença, por exemplo, ou até antes dos sintomas de movimentação, isso levanta a bola para um outro diagnóstico diferencial, que é a demência por corpos de Levy. Doutora, tempo a gente teria que ter 1 hora para a gente falar muita coisa. O tempo é curto, já está terminando aqui. Mas, por favor, deixe o seu endereço, as suas redes sociais, o seu telefone de contato, que eu acho importante para o ouvinte entender. E muito obrigado por essa entrevista maravilhosa que você nos concedeu. Uma aula. Poxa, o prazer foi todo meu, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu atendo em São Paulo, na região do Oscar Freire, mas eu atendo também por telemedicina. Muitos pacientes meus passam comigo por telemedicina. Eles podem me encontrar no Instagram, doutora.Karina França, se eu não me engano. Ou eles podem jogar no Google também e me achar meu site. Eu tenho um canal do YouTube também que eu tenho bastante conteúdo sobre doença de Parkinson. E, de novo, muito obrigada pelo convite. Obrigado, doutora. Obrigado pela gentileza. Obrigado, professor Écio. Uma excelente semana. Para nós todos. Muito obrigado, doutora.